Olá, crianças, tudo bem? Vocês lembram de mim, professora Lídia? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós, da Igreja Presbiteriana do Estoril, estamos todos os domingos colocando no nosso canal do YouTube aulas sobre as nossas lições que a gente deveria aprender lá na escola dominical. Mas como a gente não pode ir à igreja ainda, por conta do vírus, então a gente grava a aula para vocês e vocês assistem em casa, com o papai, com a mamãe, com a vovó, tá bom? E mandem pra gente depois o que vocês acharam da história, coloquem nos comentários, tá? Depois também mandem foto do desenho que a gente mandou para vocês fazerem, para vocês pintarem. É muito legal ver vocês fazendo as atividades sobre a nossa aula. E nesses domingos a gente tem estudado sobre Moisés. Moisés, vocês lembram todas as histórias que a gente já tem estudado dele? Bem pequenininho, foi colocado no cesto para o faraó não matá-lo. Depois Deus fala com ele através da sarça ardente, aquela árvore que estava cheia de fogo, mas não queimava. Depois Deus manda ele falar com o faraó, mas o faraó não obedece. Deus manda as 10 pragas. Depois eles vão para o mar, Deus manda abrir o mar, vocês lembram? E a nossa história hoje também é sobre Moisés ainda, quando eles estão lá no deserto. Só que para começar a nossa aula, a gente vai fazer uma oração. Como sempre eu falo, olhos fechados, cabeça baixa, pensamento em Deus e no fim, amém. Vamos lá? Senhor meu Deus, muito obrigado pelo nosso dia. Obrigado, Senhor, por a gente poder gravar essa aula para as nossas crianças. Abençoe a vida de cada criança da nossa igreja. Abençoe as famílias. Cuide, Senhor, de cada um. Abençoe a vida das professoras também, da professora Priscila, da professora Aldinete. Abençoe a vida de todos os nossos queridos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Então, a nossa história vai acontecer lá no deserto, quando Moisés estava lá com o povo. Moisés estava lá com o povo, com fome, lá naquele deserto. Moisés, Arão e o povo, eles saíram da cidade de Elim e foram para o deserto. Só que chegou um tempo que eles começaram a reclamar. Reclamando que estavam com fome. Nossa, eu tô com muita fome. Se fosse para morrer, era melhor ter morrido lá, na terra do Egito. Porque lá tinha carne, lá tinha pão à vontade. Pelo menos a gente ia morrer de barriga cheia. Eles só reclamavam. Vocês gostam de gente que reclama? É muito ruim reclamar, né? Eu não gosto de gente que reclama. É muito triste. E sabe o que é principal? Deus não gosta de gente que reclama, que só fica reclamando. E assim estava o povo lá, reclamando, porque eles estavam com fome, com sede e não tinham nada para comer. E Moisés estava lá com eles. Eles falaram que era melhor ter morrido. Aí eles falam para Moisés e para Arão: era melhor ter morrido lá. Vocês trazem a gente para morrer aqui no deserto, morrer de fome e morrer de sede? Só que Deus escutou, porque Deus ouve tudo que a gente pensa, viu? Tudo que a gente fala também. E Deus escutou o que eles estavam lá reclamando. Ouvindo isso, sabe o que Deus fez? Chegou em Moisés e falou para eles assim: farei chover pão para o povo colher todos os dias, e eles assim saberão quem é Deus. Moisés foi lá e falou para eles: olha, Deus ouviu as reclamações de vocês e mandou avisar que vai fazer chover pão e carne para alimentar vocês. Mas não adianta vocês reclamarem comigo, falou Moisés. Porque se vocês reclamarem comigo, é como se estivessem reclamando com Deus. Não pode reclamar com Deus. O que será que eles estavam fazendo?
Era certo eles reclamarem? Não era certo, né? Então, Deus, ouvindo a murmuração deles, falou que ia mandar um maná do céu e carne para eles se fartarem. Ah, gente, eu não falei para vocês o que é maná. Vocês já ouviram essa palavra? Maná era como se fosse pão. O pão ia cair do céu. Deus ia fazer cair pão do céu. Mas, professora Lídia, como isso aconteceu? Eu não vi, gente, também não estava lá, mas eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque está aqui, ó, na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 16. E lá fala, olha só o que Deus fala. E tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, ao crepúsculo da tarde, quer dizer, no final da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Vocês vão se encher de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí, à tarde, depois que Deus falou isso, subiram um monte de codornizes. Sabe o que é codornizes? Passarinhos, ó. Esses passarinhos aqui, ó. Subiram passarinhos, tá vendo? E no outro dia de manhã, estava cheio de orvalho e umas escamas, como se fosse pão. O maná é como se fosse um pão. E tudo isso caiu do céu. Deus mandou para eles se encherem. Só que Deus fez uma recomendação. Ele falou assim: vocês vão colher apenas aquilo que der para vocês comer por dia. Não é para colher um monte e guardar para o outro dia. Vocês têm que saber confiar que no outro dia vai ter. Então, Deus não queria que eles pegassem um monte e guardassem. Era para pegar todos os dias, porque com isso eles iam saber se a fé deles era suficiente para acreditar que no outro dia eles iam ter o que comer. Será que eles obedeceram? Então, eles não obedeceram. Moisés falou para eles. Moisés obedeceu a Deus e falou para eles o que Deus mandou ele falar. Olha, vocês vão colher apenas o que for para comer no dia. Não é para guardar para o outro dia. Só que eles desobedeceram. O que eles fizeram? Colheram um monte e guardaram. No outro dia, quando foram olhar, estava tudo estragado, cheio de bicho, com cheiro ruim. Vocês já viram comida estragada, gente? Como o cheiro é ruim e às vezes dá até uns bichinhos. Eu já vi. É horrível, o cheiro é horrível. E eles não obedeceram, porque a ordem de Deus era que eles colhessem só para aquele dia, não era para guardar para o outro dia. E eles não obedeceram. Moisés ficou muito bravo. Depois que eles viram que eles guardaram e não adiantou porque estragou, aí eles começaram a entender que a gente tem que confiar em Deus, que quando Deus fala, a gente tem que obedecer e ter fé. Não, se Deus falou para eu colher o maná só hoje, eu vou colher só hoje, porque amanhã ele vai me dar o suficiente para eu me alimentar. E assim foi. E eles colheram, se fartaram, só descansavam no sábado, que era o dia de descanso, e aí não faltava o que comer. E assim foi, por longos anos. Deus nunca deixou faltar o maná. Então, guardem bem aí. O que é o maná? É o pão que Deus fez cair do céu. Olha só, aqui no nosso desenho, vocês conseguem ver as codornizes e o maná, ó. Maná caindo do céu para alimentar o povo. Todo mundo feliz,
porque tinha o maná. Tinha o maná para comer e não faltava nada. E um povo que obedece a Deus só tem coisas boas. Então, crianças, a aula de hoje nos ensina que Deus nunca abandona os seus filhos. O que a gente precisa é obedecer. Não faltou comida para o povo quando eles estavam no deserto. Deus ouviu eles murmurando, reclamando. O que Deus fez? Mandou para eles o que eles precisavam comer, o que eles precisavam para se alimentar. Né? E a gente tem que saber obedecer a Deus e seguir o que está aqui na Bíblia. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia nos traz verdades e é a forma que Deus usa de falar com a gente. É através da Bíblia que a gente vai entender o que Deus quer para a nossa vida. E o versículo que eu quero deixar aqui para vocês, ele está lá na Bíblia, no capítulo 16 do livro de Êxodo, lá no versículo 35. E ele fala assim: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos limites da terra de Canaã. Vocês prestaram atenção? Quanto tempo eles comeram maná? 40 anos, gente. Deus não abandonou eles. Vocês viram que história incrível? Então vocês já sabem, o maná é o pão do céu. O pão que alimentou aquele povo no deserto por 40 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês, crianças, que vocês cresçam em estatura e em espírito no caminho de Deus. Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos orar para encerrar nossa aula? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor, por nos dar a capacidade de ensinar as nossas crianças. Abençoe a vida de todos os pequenininhos que vão assistir essa aula. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula estaremos aí. Ou eu, ou a Pro Priscila, ou a Pro Odinete. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.